lado esquerdo e também igual é sempre do lado esquerdo. Pode ser? Ok, vamos lá. 1 mais 1 é igual a 2. Ok, eu vou contar e os irmãos vão fazer, certo? Aqueles que não fizerem, vamos lhes orar. Ok, vamos lá. 1, braço esquerdo, bem levantado. Aqui vamos ver também quem tem dificuldades de... Só o braço esquerdo aí, irmão. Vamos lá. Mão esquerda, né? Braço esquerdo. Vamos lá. 1. Mas lembra levantar assim direito. Vamos lá. 1 mais... Não. O braço continua aqui, o mais é que vem aqui. Ok? Vamos lá. 1 mais 1. Assim é 2. É igual a 2. Ok, agora vamos fazer de forma mais rápida. Vamos lá. 1 mais 1 é igual a 2. Assim mesmo estamos aqui. 2 mais 2 é igual a 4. A 4 com o pé direito aqui, ok? Na cintura. Sim, vamos aqui. Aqui nós não estamos. Ok? Depois, 4, quando fizemos 4, mexemos somente as mãos. 4 mais 4 é igual a 8. Ok? Agora vamos de 1 até 8. Ok? Vamos lá. Vamos lá. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. A 4. A 4. 4. Aqui 4 mais 4 é igual a 8. A 8. Ok, vamos até 64. Ok, aplauda a Deus. Ok, normalmente essas dinâmicas de grupo ajudam, não é, na nossa percepção, na nossa motivação. Podemos tomar os nossos assentos e podem aplaudir a Deus pelas nossas vidas. Ok, lá na nossa escola de misiologia, normalmente antes de uma aula, utilizamos sempre alguma dinâmica de grupo, quer sejam dos nomes bíblicos, quer sejam dos números, quer sejam das frutas, quer sejam dos jogos, alguma coisa para quebrar o gelo, fazer aquela corrida básica e depois nós entramos então no aprendizado. Então vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia comigo em 2 textos. Marcos 16, 15 e 16 e Romanos 15 e 20. Marcos 16, 15 a 16 e Romanos 15 e 20. Alguém já achou? Já? Ok? Então vamos lá, irmãos. Romanos 15, 16. Oh, desculpa, Marcos. Sim? Não, Marcos 16, 15 a 16 e Romanos 15 e 20. Por favor, alguém que já encontrou, pode se levantar e pode ler, por favor. Sim? Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 17. 15, no caso. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Versículo 17. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ok, muito obrigado. Romanos 15 e 20. Já alguém achou? Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de ouro. Ok, muito obrigado. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre missões, falar sobre missões, a missão que Deus conferiu à igreja e a forma
dia não é um tempo suficiente, mas vamos procurar fazer as introduções e criar bases sobre aquilo que nós estamos aqui a falar. Os temas são esses: introdução à missiologia, segundo, evangelismo, terceira, perspectivas das missões, depois as transparências da missão, estatística e demografia das missões e, por fim, o estudo do Pacto de Lausanne. Então, devemos fazer uma introdução ao estudo da missiologia. Nós vamos perceber e vamos procurar saber de onde ocorre que nós hoje chamemos ou falemos da palavra missão. De onde é que ela se deriva, o que isso é, por que nós precisamos obter isso e fazer, praticar, desenvolver. Na verdade, a palavra missão, que nós normalmente dizemos missão, ela deriva da palavra latina que quer dizer missio ou missione, que quer dizer um encargo, um trabalho, uma função, uma obra, uma tarefa. A palavra missão tem a perspectiva de tarefa. Tarefa é algo que o professor ensina e ele depois cobra-te segundo o aprendizado que você teve do seu ensino. Então a missão da igreja, ela demanda da visão de Deus. Deus tem uma visão salvífica e nós podemos encontrar isso descrito por toda a Bíblia. Primeiro é que Deus nos fez conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E no livro de 1 ou 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Então, a vontade de Deus é a salvação de todos e o trabalho da igreja é permitir que a vontade de Deus se efetive. Mas Deus não é soberano para sozinho fazer tudo o que lhe apraz. Deus é. Mas existem algumas coisas que o Senhor espera a participação dos homens. E a missão é uma convocação de Deus. Deus convoca os homens para se juntarem a si no seu plano salvífico dos outros homens. Cristo é o modelo de Deus incorporado, manifesto, para que por meio do modelo de Cristo nós salvemos os outros homens. Jesus é tão Deus que se aperfeiçoou em homem, foi tão homem representando Deus, ele é tão Deus homem e é tão homem Deus, enfim, que seja. Mas isso é um mistério que a divindade sabe explicar, mas isso é um modelo escrito para que nós, no modelo de Jesus, pudéssemos transmitir e viver e fazer aquilo que está de acordo ao plano de Deus. Então, por que normalmente nós não falamos da visão, mas falamos da missão? Porque a missão é o nosso interesse, é o nosso encargo. Amém? A igreja não tem uma visão, senão a visão de Deus. Concordam comigo, os irmãos? Atualmente, para, por exemplo, legalizar uma igreja, no documento tu tens que colocar uma visão. Qualquer organização cristã que seja, tem que vir dentro de uma visão. Mas eu diria que a igreja só tem uma visão, é a visão de Deus. E o grande interesse da igreja é permitir que a visão de Deus se torne visível, vivível e prática. E isso é desenvolvido por meio de uma ação que nós chamamos de missão. Tanto a nossa missão é cumprir a visão de Deus. Aqui a simbiose é como os arquitetos, eu não sou engenheiro, mas os arquitetos e os engenheiros civis. Amém? O arquiteto faz um desenho e o construtor civil tem a missão de pegar naquela planta e traduzir de forma viva e prática. Amém? Então Deus tem a sua visão arquitetada, perfeitamente construída, eternamente desenvolvida, sapientemente elaborada, e pede que a igreja faça que essa visão se torne visível e compreensível às pessoas. Então a missão da igreja é tornar notório o propósito de Deus. Se nós voltarmos ao livro de Abacuque, capítulo 3, nós vamos ver Deus a dar essa orientação. 2 ou 3, a Bíblia diz que torna a visão bem legível, de modo que quem passa correndo, ainda assim ele compreenda com precisão aquilo que de Deus está a se tratar. Amém? Então a missão da igreja é tornar bem compreensível, bem visível todos os argumentos eternos e divinos de Deus. Mas como?
quando a nossa mente ela está bem batizada, bem entronizada nas coisas de Deus. Então nós vamos pegar o livro, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Ezequiel disse que eu estava andando à beira do mar, mas a minha mente via as visões do céu. E nos capítulos posteriores, o que aconteceu? Ezequiel traduziu a visão como sua missão. A visão de quem? De quem é a visão? De quem é a missão? De quem é a visão? De quem é a missão da igreja, né? De quem é a visão? De quem é a missão? Glória a Deus por isso. Então a nossa missão não pode transpassar a visão de Deus. A nossa visão não pode estar fora, acima da visão de Deus. Os limites da nossa missão são descritos pela visão de Deus. Amém? Então como é que nós podemos definir missão? Como é que ela é entendida? Como é que é percebida, por exemplo, a palavra missão? E eu sugeri aqui, segundo alguns missiólogos, a perspectiva de definição da palavra missão. O estudo da missão é conhecido como missiologia. E eu estava a dizer que a palavra missio, na aglutinação da palavra missiologia, significa missio, trabalho, obra, tarefa, e logia ou logos, que quer dizer ciência, estudo ou ainda um campo de análise. Então a missiologia passa a ser o campo de estudo das coisas ligadas ao trabalho que Deus confiou à sua igreja. E quanto mais estudamos, tanto mais nós estamos habilitados para desenvolver. Então, segundo Bavinck, um missiólogo antigo, ele diz que missão é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo. Se os irmãos tiverem aí o WhatsApp, podem estar a acompanhar normalmente no material que eu já disponibilizei. Então, missão, segundo Bavinck, é nada mais do que a atividade que a igreja desenvolve, é realizada por meio da igreja, pelo qual a igreja chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos e pelo batismo sejam incorporados à comunhão daqueles que esperam a vinda de Cristo. Labieno Palmeira, ele também disse que missões é procurar estar em sintonia com Deus, empenhando-se ao máximo para ver o que Deus vê, ouvir o que Deus ouve e conhecer o que Deus conhece ou como Deus conhece. Não apenas isto, é estar disponível para descer onde Deus quer que nós desçamos, livrar aqueles que Deus quer que nós livremos e fazer subir aqueles que Deus deseja levar para a terra que mana leite e mel. Então, esses dois missiólogos, de forma comum e de forma total, disseram o quê? Que a missão incorpora a visão de Deus, a ação da igreja e os perdidos. A missão é casar a visão de Deus ao nosso trabalho diante dos perdidos. E eu sempre gosto de dar o exemplo de Ezequiel 37. A missão é o quê? Ou a visão que se descreve no vale é o quê? É o amor, Deus, e a disponibilidade de homem na sua união ou fusão produzir vida nas pessoas que estão mortas a título de ossos. Amém? Essa é a missão. A missão é Deus incorporado no homem, tal como Jesus Cristo foi, e desenvolver o reavivamento, o acordar das pessoas que estão perdidas. Agora, a missão tem dois sentidos, o sentido amplo e o seu sentido restrito. No sentido mais amplo, a missão é tudo aquilo que a igreja faz, por exemplo, trabalhos sociais, trabalhos de solidariedade, cuidado de crianças, implantação de igreja, entre um conjunto de ações que a igreja pode fazer de forma ampla. Mas o sentido restrito é reservado exclusivamente para a evangelização, que é o tratado do anúncio das pessoas a quem, dos cristãos, aos perdidos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Temos fome, como é que é? Yeah. Enquanto eu falar,
Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão e tudo mais. De forma participativa nós vamos aqui tratando, amém, irmãos? Não me deixam ficar sozinho aqui nesse barco, amém? Yeah. Senão podemos incorrer a uma vigília, posso ter dificuldades de parar. Então, missão também é o envio de missionários a um designado território. Missão também pode ser entendida como uma base onde se concentram os missionários e desenvolvem planos do que hão de fazer no campo. Amém? Missão ainda pode ser entendido como lugar geográfico onde os missionários operam. Missão pode ser entendida, enfim, existem vários conceitos aplicáveis à estrutura de missão, que os irmãos podem ler aqui no versículo que trouxemos, podem investigar em outros lugares, amém? Ok, então o primeiro ponto, que é a introdução ao estudo das missões. Irmão Feliciano? Pode ser uma pessoa. Vai ser assim. Um pouco, Deus. Ok. Gostaria de saber ao pastor Amado. Sim. Em caso que nós estamos aqui a falar de missões, quando o missionário, por exemplo, sai de Luanda para chegar à cabina ou na Uina, onde ele foi, qual é o objetivo do missionário para poder ganhar aquele povo da Uina? Como Uina que usa o corpo fora de roupa, qual é o objetivo? Ok, qual é o objetivo? Vou responder essa questão do missionário, do irmão Feliciano, quando falarmos um pouco da perspectiva cultural. Vamos escorregar lá, está já no programa, e então vou procurar entrar nessa questão, ok? Já está a reservar essa questão, e se eu esquecer, eu sou o irmão, né, fazer recordar. Ok, podemos continuar, né? Ok, então o primeiro tema, o primeiro capítulo, o primeiro sujeito, que é a introdução à missão, à missiologia, já passamos. E vamos agora entrar no evangelismo. Eu disse que em ambos os sentidos a missão ela é mais ampla e o evangelismo é o sentido mais restrito da missão. Então queria falar um pouco, desenvolver um pouco essa questão. Há certo tempo nós vamos apresentar para a Igreja de Cristo, né, aquilo que nós temos nos últimos dias tratado sobre a evangelização. Mas então, antes de falar sobre evangelização, o primeiro texto ou o primeiro elemento que eu coloquei aqui é o Evangelho. Amém? Amém, irmãos? Amém. Certo. Então, não se pode falar de evangelismo ou evangelização sem antes falarmos de Evangelho. É muito importante nós falarmos profundamente sobre a ferramenta de utilidade de transmissão. Evangelização é uma obra, evangelismo é um plano. Mas tem o Evangelho que é a mensagem. E a mensagem ela deve ser entregue tal e qual Deus também nos entregou. Amém? Então o que é o Evangelho? Tanto o Evangelho define-se como boas novas, informação inédita ou mensagem agradável. E o Evangelho ela deriva da palavra grega euangelion, que quer dizer notícia agradável, boas novas ou informação inédita, ok? Ou seja, de onde deriva a questão da palavra Evangelho? Por que nós falamos que o Evangelho é Evangelho? Porque a consciência que se pode ter sobre o Evangelho é que nada mais além do Evangelho é salvífico, amém? Nada mais além do Evangelho salva, nada mais além do Evangelho permite que as pessoas venham ao conhecimento de Deus. Okay? Então, irmãos, o Evangelho não pode ser substituído, não existe nada que nós podemos ter e que podemos dizer que venha a substituir o Evangelho. O Evangelho não é substituído por nada, o Evangelho não pode ser alterado de nenhuma forma, o Evangelho tem um proprietário. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, o que a Bíblia diz? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, primeiro. Depois ele vai dizer por quê. Aqui o elemento quer dizer elemento de definição. Evangelho é o quê? É poder. E a definição pressupõe essência. Primeiro, o Evangelho é poder. Quer dizer que em sua essência o Evangelho é? Primeiro elemento é a essência. Amém? O Evangelho tem uma essência. O Evangelho é? Depois de quem é o Evangelho?
Quer dizer que o Evangelho tem um proprietário, ou o Evangelho é propriedade de alguém. Dizemos que o Evangelho é poder, isso é essência, depois de Deus, isso é propriedade, depois é o poder de Deus para. Quer dizer que o Evangelho tem um objetivo, ok? Nós estamos a falar de essência, propriedade, depois objetivo, mas eu vou substituir pela palavra propósito, amém? Então o Evangelho é o poder de Deus. Isso significa, ou quer dizer, o Evangelho sendo o poder de Deus, primeiro é essência, depois é propriedade, depois é propósito, ok? E depois, para quem é destinado o Evangelho? Para aqueles que creem, amém? Quer dizer que o Evangelho também tem destinatários. É uma mensagem de Deus, primeiro, é de Deus, porque Deus é o dono do Evangelho. O Evangelho não é de nenhum pastor, não é de nenhuma igreja, é aqui onde todos nós às vezes acabamos por falhar. Não, nosso Evangelho é mais poderoso que a igreja de lá de trás. Não. Primeiro, em sua essência, o Evangelho é poder. Em sua propriedade, o Evangelho é de Deus. Em seu propósito, o Evangelho é salvífico. E para os seus destinatários, que são os homens, o Evangelho é para a salvação. Amém? Então, na definição do Evangelho, queria trazer esses 4 elementos. Ok, muito obrigado. Essência, propriedade, propósito e destinatários. Estamos juntos até aqui, irmãos? Amém. Ok, glória a Deus por isso. E a palavra Evangelho pode ser encontrada na Bíblia pelo menos 72 vezes. Tem ali alguns textos que eu trouxe para os irmãos, né? E apresentamos ali. Então, no tocante ao Evangelho, é isso que se deve aprender. O Evangelho é mensagem exclusiva de Deus. O Evangelho tem os limites impostos pelo próprio Deus. O Evangelho é de Deus para os homens e nunca dos homens para Deus. O Evangelho não é propriedade de nenhum homem, mas é propriedade do próprio Deus. O Evangelho não salva Deus, mas o Evangelho salva os próprios homens. Amém, irmãos? Amém. Até aqui ficou alguma dúvida? Podemos avançar? Sim. Glórias a Deus. Então, não existe nenhuma mensagem que substitui o Evangelho, já disse aos irmãos. Não há nada que a igreja pode fazer fora do Evangelho que vai trazer os resultados que só o Evangelho traria. Não existe nada que se pode inventar, nada que se pode acrescer. Irmãos, nós aqui não temos nada para crescer o Evangelho. Podes deixar crescer teu cabelo, tua barba, isso é coisa tua. O Evangelho já ninguém acresce. Amém? Ele já é perfeito. Nenhuma invenção do homem vai superar a soberania da mensagem de Deus. Nada. Absolutamente nada. Então, depois de falar sobre o Evangelho, importa-nos falar sobre o evangelismo. Amém? Glória a Deus. Então, o que é o evangelismo? Eu sei que existe uma dicotomia de discussão, ou uma discussão, né, entre as palavras evangelismo e evangelização. Normalmente são conceitos diferenciados que nós às vezes utilizamos para dizer, nós temos uma campanha de evangelismo. Está certo dizer assim? Está certo dizer que temos uma campanha de evangelismo? Não. Está certo dizer que temos um estudo de evangelização? Não. Então o que é certo? Ok, glória a Deus por isso. A evangelização é um dos elementos integrantes à projeção do evangelismo. Amém? E nós vamos chegar lá. Quando falamos de evangelismo, e aqui estamos a encontrar o sufixo ismo. Bom, existem nas palavras, no seu estudo gramatical, quanto aos afixos, existem os prefixos e existem os sufixos, né? Os prefixos são aqueles que vêm numa palavra anterior. Por exemplo, a palavra feliz pode ser infeliz, ok? Isso é um prefixo. Mas a palavra feliz também pode ter um sufixo. Por exemplo, felizmente, ok? Feliz, felizmente. Grande, grandemente, ok? Igreja, igrejamente. Pronto. Então nós vamos encontrar ali a questão do evangelismo. Sempre que encontrarmos uma palavra como capitalismo, regionalismo, republicanismo,
islamismo, cristianismo. O sufixo ismo está a mostrar uma corrente de estudo que, uma vez conhecido ou aceito esse estudo, nós admitimos um padrão de vida diferenciado de outrem. Por que os islâmicos são como são? Porque eles adotaram para a sua conduta de vida o islamismo. Por que os cristãos são como são? Porque adotaram para o seu estilo de vida o cristianismo. Amém? Então o evangelismo o que é? O evangelismo é doutrina ou estudo sobre a prática da evangelização. O evangelismo é o suporte de estudo para o desenvolvimento da evangelização. O evangelismo é o programa que a igreja tem que primeiro ou antes da evangelização torna-se o programa de afetação e planificação. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. Números, desde o Velho Testamento. Números 13. Moisés cria um plano, separa 12 homens e envia-os para espiar uma terra. E eles voltam conhecendo as pessoas que lá estão, conhecendo os tipos de terra que lá se encontram, e eles trazem uma mensagem ou uma resposta de volta a Moisés. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ok? Então, isso aqui é evangelismo. É um programa que a igreja desenvolve para poder desenvolver a evangelização. E aqui quero dizer o seguinte aos irmãos. Irmãos, nós mesmos que estamos aqui, talvez hajam pastores aqui, talvez não, mas nós que estamos aqui, agora somos as pessoas que devemos dizer aos nossos pastores que quando existe evangelização, primeiro se passa por um programa de planificação. Toda a evangelização começa a morrer desde o momento que hoje, quinta-feira, o pastor diz: irmão, sábado de manhã, tempos de evangelização aparecem todos aqui. Isso já é a primeira morte da nossa evangelização. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ok. Se aqui tiver um irmão radical, vai dizer: não, mas esse irmão está falando, isso aqui é muita ciência que está nos transmitir aqui. Mas eu quero dizer que a partir da Bíblia, o próprio Deus já organizou assim o evangelismo. Vamos ver Jesus a chamar os seus discípulos e a lhes dar orientações. Andam 2 a 2, vão por este caminho, ok? Amém, irmãos? Amém. Yeah. Então, no evangelismo, o primeiro elemento a ser estudado chama-se mapeamento ou reconhecimento de campo. Dentro do programa de evangelismo, o que é isso, reconhecimento ou mapeamento? Significa o alvo que nós queremos lá traduzir o nosso trabalho. Nós nunca saímos da igreja ou do lugar que seja e vamos para um lugar qualquer desorganizadamente para pregar às pessoas. A igreja como tal, a igreja como tal, ela tem o seu programa, o seu plano. Amém? E eu quero pedir aos irmãos que as igrejas que estão aqui representadas, nós temos departamentos de evangelismo em nossas igrejas. O evangelismo deve se focar exatamente nas questões evangelísticas. De que forma? Eu vejo que os nossos departamentos de evangelismo, nas igrejas, às vezes em que eu passo para falar, provavelmente são de certo modo mortos. Como? Porque só existe movimentação desse departamento quando há atividades de evangelismo. Mas não devia ser assim. O departamento de evangelismo é um departamento para todos os dias e todos os tempos. Primeiro, estudar, avaliar, praticar, balancear, reestudar, reavaliar, repraticar, rebalancear. E é um ciclo que não para mais. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, o primeiro elemento é o mapeamento no evangelismo. E o segundo elemento é o planeamento ou projeção. Como é que ocorre o mapeamento? Vamos aqui falar. Então, eu estava a dizer que, segundo alguns estudos que tenho feito, quero sugerir aos irmãos 5 tipos de mapeamento. Estamos no primeiro elemento do evangelismo, que é o mapeamento ou reconhecimento, e estamos a dizer agora que existem 5 tipos de reconhecimento. Primeiro reconhecimento.
O reconhecimento supremo é o reconhecimento espiritual. Nós precisamos ter conhecimento espiritual do lugar que nós estamos. Mas para boa compreensão da espiritualidade de algum lugar, primeiro, devemos ter o reconhecimento geográfico. Amém? O que é isso, reconhecimento geográfico? É o lugar em que a igreja se predispõe a afetar. Amém, irmãos? Imaginemos que nós queremos desenvolver uma campanha de evangelização aqui na rua. Mas para não falar da rua, vou falar da escola. Quem aqui é estudante? Quem pertence a um núcleo na sua escola? Glória a Deus por isso. Os irmãos que não pertencem devem pertencer. Esse é o nosso foco na qualidade de ACEL, amém? Que o irmão não esteja numa escola em que não é membro de um núcleo. E eu quero lhe dar uma notícia, provavelmente para o irmão não é novidade. Se na tua escola não tiver um núcleo, é porque Deus está esperando que você comece isso. Amém, irmão? Então, até o próximo ano letivo, todos os irmãos que estudarem devem aplicar nas suas escolas os núcleos. Já houve um tempo aqui na província de Luanda que os núcleos eram um fogo. Amém? Eram um fogo. Todas as escolas tinham um núcleo. Da sua forma, mas haviam sempre núcleos. Era uma coisa muito bonita. Então, o primeiro reconhecimento é o reconhecimento geográfico, que é a delimitação da área. Irmão, tu tens a tua escola, faz um reconhecimento geográfico da escola. Quantas salas a escola tem? Quais são os horários que as aulas terminam? Quais são as hipóteses de eu começar a pregar? Onde é o lugar em que eu melhor posso pregar? Na minha sala, no pátio, na cantina, atrás da escola, no lugar de lazer dos colegas onde tem bancos e eles ficam lá? Então isso chama-se reconhecimento geográfico. É ter um mapa. Amém? Segundo reconhecimento, eu vou deixar para o último, reconhecimento espiritual. Reconhecimento demográfico. A demografia é a ciência que estuda o quê? As populações. Amém? Quantos alunos tem a tua escola? Imaginemos que eu estou numa escola que eu tenho, além de mim, estão matriculados na escola 2.000 alunos. Quer dizer que existem quantas pessoas para ouvirem a palavra? 2.000 pessoas. Não interessa se alguém é cristão ou não. Quem é cristão é na igreja dele, mas na escola é para pregar para todos. Amém? No reconhecimento demográfico, são todas as pessoas que constam. Deus, quando faz a demografia do mundo, para o seu plano de missões, Deus prevê todos. Por isso Jesus disse que ser minha testemunha. Aonde? Em Jerusalém, em Samaria, Judeia. Isso é um mapeamento geográfico. Porque Jerusalém é base local. Judeia, não é? É a sua região. Samaria também está dentro do país. Os confins da terra englobam todos os outros lugares. Isso é um reconhecimento geográfico que o próprio Jesus deu aos discípulos. Demográfico às pessoas. Depois, reconhecimento doutrinário. O que é isso? Na escola às vezes é difícil fazer isso, mas é possível. Existem pessoas descrentes que cresceram numa igreja. Amém? E a primeira coisa que ele te pergunta, diz assim: irmão, gostei da palavra que pregaste, mas qual é a tua igreja? É aqui onde começa o problema. E você vai dizer: não, eu sou do fogo, meu irmão. Eu sou pentecostal. Mas na sua mente, ele foi entronizado desde muito cedo e na igreja só se vai aos sábados. Então ele coliga a tua igreja, a doutrina intelectual dele, e vê que há uma desfasagem e não chega perto de ti. São os complexos doutrinários. Ok? Não, irmão, eu já tenho minha igreja. Quando alguém está a dizer isso, é porque sente a sua doutrina ameaçada. Amém? Como lidar com essas pessoas? Então estamos a falar de reconhecimento do quê? Geográfico depois. Demográfico agora? Doutrinário.
E depois podemos pegar um outro elemento que é o reconhecimento cultural. Imagina que estejamos aí em algum lugar, no Bengo. No Bengo, supostamente as pessoas falam o quê? Qual é a língua que falas? Ok, isso é supostamente. No último final de semana eu estive no Bengo e, por razões de guerras, a população em que nós estávamos, eles falam a língua Umbundo. São pessoas que vieram do Bié, seu interesse era chegar em Luanda, mas pararam num bairro que constituíram como quilômetro 29, começaram a apropriar ali, ensinam ainda a língua Umbundo, então, supostamente no Bengo falar-se-ia Kimbundo, mas ali também fala-se Umbundo. Então, o reconhecimento cultural é saber a perspectiva da cultura de alguém para poder lhe anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Sim, irmãos? Sim. Ok, muito bom. Então, nós vamos falar sobre a perspectiva cultural e vamos continuar, vamos falar um pouco mais adiante. E no final, reconhecimento espiritual. São 5 elementos do evangelismo. Para tu fazeres um plano, precisas de ter essas informações. A escola onde eu estudei, a faculdade em que eu me formei, todos os anos morre um estudante. O Agostinho está aí, né? No tempo em que eu estive na faculdade, ele também esteve, apesar que ele já veio anos depois de mim, mas ele ainda participou do tempo do núcleo. E todas as vezes que entrava um trimestre, saía um trimestre, nós tínhamos ou a foto de um aluno, ou de um funcionário, ou de um professor. E eu comecei a perceber que existiam elementos espirituais por detrás da faculdade. Quando começamos a